início ao culto, amém? Eu gostaria de começar lendo um texto. Hoje a gente não vai cantar essa música, mas a gente tem até uma música que a gente canta a respeito disso. Mas é o texto que fala quando Jesus é ungido por uma pecadora. Eu gosto muito dessa história. E aí, então, a Bíblia conta que essa pecadora, ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou com seus cabelos e beijou os pés de Jesus. E aí o fariseu, vendo isso, falou, se esse homem fosse profeta de fato, ele saberia que essa mulher era uma pecadora. E Jesus, que conhece os corações, disse para ele, Simão, então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Será que muitas vezes nós não temos nos comportado como esse fariseu? Eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituí, eu não faço coisas tão pesadas, eu não sou tão pecadora assim. E aí então eu não ofereço a Jesus o meu melhor, porque eu não sou tão pecador. Mas Jesus, ele veio para mudar todas essas regras. Ele disse, se você olhar para o outro com a intenção impura, você já adulterou. Então, todos nós somos pecadores, muito pecadores. E se nós não tivermos essa consciência de que a nossa dívida era impagável, a gente não vai chegar diante de Jesus dando para Ele tudo. Então, eu queria que nessa manhã a gente tivesse essa consciência de que a nossa dívida era impagável e o Senhor nos perdoou. E que a gente se derramasse diante dEle, derramasse o nosso melhor, nosso coração, tudo aquilo que nós somos, diante daquele que nos salvou. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes, Senhor, nos comportar, Senhor, como fariseus, Senhor, achando que somos bons, que não cometemos tantos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Limpa, Senhor, nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de nos chegar diante de Ti, Pai. Senhor, queremos Te dar tudo, tudo que temos, tudo que somos, todo o nosso fôlego, toda a nossa vida, nós queremos Te dar tudo, Senhor. Porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos demonstrar, Senhor, o nosso amor. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque nós Te amamos, Senhor. Amamos, Senhor, adorar a Ti, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor. Ser presente, Senhor, no nosso meio, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha quebrantar os nossos corações, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Clamamos, Senhor, com a consciência, Senhor, de que não somos merecedores, Senhor, mas a Tua graça, Senhor, nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, salva os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as Lágrimas, salva os corações, tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, isso é quem tu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Oh, aleluia. Tu és Deus de milagres, Jesus. Tu és Deus. Ai, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Numa semana de tão boas notícias, né? A gente começou a semana com o coração tão apertado, tão triste, né? Por toda a situação que a TT estava passando lá longe, a gente não podendo ajudar. E a gente tem tantas boas notícias para contar. A gente não podia parar, né? Deixar de dizer que a bondade de Deus é incrível e que a gente vai cantar a bondade de Deus para sempre. Amém? Te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és bom, Senhor. És fiel.
todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia ao fogo da escuridão, tua presença me conforta, sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que temos, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia, tu és bom, Senhor, tu és bom, Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor, Te adoramos. porque certamente nós passamos pelo fogo esta semana, Senhor. A nossa irmã, Senhor, nossa querida Tetê, o Guilherme, passaram pelo fogo. Mas eles não passaram sozinhos, Senhor, porque a Tua presença
estava com eles, Pai. Sim, Jesus, E a tua obrigada, doce voz foi quem guiou esses pais que estavam em sofrimento, que estavam preocupados. Guiou-os em fé, em esperança, em autoridade, Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus, que nos acompanha, que está conosco nos dias bons e nos dias maus, Pai. Nós te celebramos, Jesus, porque Tu és bom e a Tua bondade, Senhor, tem estado sobre nós. Nós não temos palavras boas o bastante, Senhor, para Te agradecer. Recebe, Senhor, a gratidão que está no nosso coração. Sim, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Os irmãos podem se sentar. Amém. Bom dia. Bom dia, irmãos. A gente vai ter um momento de oferta daqui a pouco, mas antes a gente estava agradecendo ao Senhor pelas pessoas que receberam graça essa semana, né? Uma vitória muito grande, a neném Rafaela sair da UTI, né? Então a gente vê o poder de Deus, a mão de Deus agindo. Mas tem muitos irmãos nossos que estão enfermos nessa semana. Muita gente aí com Covid, muitos irmãos alguns aí com suspeita de dengue. Então, antes da gente partir para essa parte de oferta, dos avisos, eu queria que a gente orasse por eles. Amém? Podemos nos conectar nisso e rogar a Deus para que eles sejam curados. Amém? Senhor Jesus, nós buscamos a Tua intervenção, Deus, sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que cada família tem passado, que cada irmão tem sofrido essa semana, Senhor, e nós oramos contra isso, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão seja estendida, Deus, sobre cada um dos enfermos, Deus, que eles sejam curados, sarados, restaurados no poder do Teu Espírito, Senhor. Nós rogamos isso, Senhor. O Senhor diz que quando nós concordamos aqui na terra, Senhor, aí no céu é ligado, Deus. Então, nós liberamos cura e saúde, Deus, sobre a vida de cada um. Sai dengue, sai Covid, sai gripe, sai qualquer enfermidade que não venha do Senhor, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai ter um momento de oferta aqui, irmãos. E foi passado essa semana no grupo da igreja, e avisado semana passada, eu acho, que a gente ia levantar uma oferta especial hoje, tá? Então, quando a gente levanta uma oferta especial, é porque tem algum caso específico que a igreja está precisando atuar. E quando a gente fala oferta especial, geralmente é porque a gente quer abençoar alguma vida. Amém? Os irmãos entendem isso? Então, a gente tem as ofertas comuns que a gente traz todo domingo aqui durante o culto, tem os dízimos e etc. Mas, quando a gente fala oferta especial, é porque a gente está querendo abençoar algum irmão, alguma família que está precisando dessa ajuda, tá? Então, a gente vai ter esse momento agora, os irmãos já podem vir trazendo aqui os recursos, mas, se você porventura hoje não trouxe, não tem a condição agora, porque a gente sabe, hoje em dia, andar com dinheiro no bolso pouca gente anda, mas a gente tem o Pix na igreja. Eu vou pedir pro Davi colocar pra gente aqui. O Pix da igreja, a chave é o CNPJ. Então, tem a nossa telinha do Pix aí. Aí, glória a Deus. Então, tem a nossa conta aqui. E a gente está pedindo que, se você sentiu de contribuir, de estar junto com a gente nessa,
você, ao depositar o valor, você pode colocar no final 50, que a gente vai saber identificar, o pessoal aí da diretoria vai saber identificar que esse valor faz parte dessa oferta especial que a gente está levantando. Então, eu quero dar um Pix de R$10. Então você coloca lá, 10,50. Eu vou dar um Pix de 20. Então você coloca lá, 20,50. Porque daí a gente sabe diferenciar e juntar esse valor para estar abençoando essas vidas. Amém? Faz parte da vida da igreja, né? A gente estar junto, orar uns pelos outros, compartilhar do Evangelho e da vida de Jesus. E também faz parte quando a gente coloca, antigamente falava colocar nossa mão no bolso, né? Mas quando a gente pega o nosso smartphone, entra no aplicativo do banco e faz essa contribuição. Amém? Então, os irmãos podem trazer, aqueles que têm o recurso em dinheiro, em moeda, em espécie, e o nosso Pix fica aqui. E eu convido aos irmãos participarem com a gente nessa empreitada. Amém? Tá certo. Vamos passar para os avisos, Davi? Tem o brownie hoje aí, Davi? Legal, bacana. Tá. Então a nossa agenda está aqui, os irmãos já conhecem ela. Eu queria chamar a atenção para duas informações importantes para a gente ter essa semana. Primeiro, quarta-feira agora, às 8 horas da noite, aqui no salão, a gente vai ter o pastor Tony, lá de Jundiaí. O Tony é um amigo nosso de muitos anos e ele carrega uma palavra de Deus que sempre nos traz direção e toca o nosso coração e nos realinha com ele. Então, vai ser muito especial. Aí você pode se perguntar, mas por que na quarta-feira? Porque geralmente quando a gente faz uma programação assim no meio da semana, é porque a agenda do irmão é muito difícil. Tá? Então, os finais de semana, acho que do Tony, devem estar comprometidos até o fim do ano. Então, a gente conseguiu aí esse encaixe na quarta-feira. E uma dica, né, uma orientação que a gente tem passado é que os grupos essa semana não se reúnam, mas estejam os irmãos presentes aqui na quarta-feira, para a gente estar junto e poder ouvir essa palavra de Deus e ter esse momento de comunhão. Amém? Podemos contar com os irmãos? Então, quarta-feira, às 8 da noite, aqui no salão, tá certo? E aí, no dia seguinte, vai começar, na quinta-feira, vai começar toda a preparação para o nosso bazar da comunidade, que vai ser no sábado, lá no Camargo Andrade, na casa do Arcelino e da Alexandra. Amém? Os irmãos estão lembrando? Então, o que acontece? Na quinta-feira, vai ter um pessoal aqui no salão. Se você quiser vir nos ajudar a separar as roupas, a preparar, deixar tudo bonitinho, para dar o nosso melhor lá no bazar, você pode vir. A gente está precisando de mãos, de pessoas que nos ajudem. Não só isso, a gente também está precisando das contribuições. Então, se você tem alguma coisa parada lá na sua casa, uma roupa, um utensílio, a gente está aceitando utensílios, coisas assim. Então, assim, eu tenho aqui um pack de bowls, né, de potinhos, e eles estão em bom estado, mas eu não uso mais, você pode trazer para cá. Eu tenho um aparelho de som que eu não uso e eu quero disponibilizar, você pode trazer para a gente. Por quê? Tudo que a gente arrecadar, a gente vai levar lá para o bazar, vai ser vendido, e esse valor está sendo revertido para a nossa obra aqui do salão. Amém? Então, assim, repito, quinta-feira a gente vai estar aqui no salão a partir das... Da 8 não está ali, né? Mas quinta-feira, a partir das 8 da noite, estaremos aqui no salão para fazer todo esse trabalho de preparação para o bazar. Então você, talvez, eu não posso ficar lá no salão para ajudar na quinta-feira. Mas então você traz aqui, você dá uma passadinha aqui no salão, ou pode deixar com a gente ali no escritório, a gente está ali.
na quarta-feira, perfeito, você vai vir aqui para a reunião na quarta-feira. Você traz, então, aquilo que está na sua casa, que você sabe que vai abençoar. Amém? A gente está precisando dessa ajuda aí, e vai ser muito importante os irmãos estarem com a gente nessa. Não só isso, se no sábado de manhã você quiser dar uma passada lá no bazar, comprar alguma coisa, às vezes a gente pensa, poxa, eu vou levar as coisas para o bazar, mas outras pessoas irão comprar. Não, às vezes você dá uma passadinha lá, você vê alguma coisa interessante lá e fala, não, isso aqui dá para mim levar, dá para eu comprar. Então você nos abençoa, você anima os irmãos que estão ali trabalhando. Então, tudo isso faz parte de sermos um corpo. Amém? Então, Roberto, né? Tem mais aviso? Desculpa. A agenda está cumprida aqui. Não, no mesmo sábado, semana que vem, à noite, tá? Então, bazar de manhã. À noite, a gente vai estar aqui no salão para reunião de casais. Amém? Então, você quer ter um tempo com a sua esposa, você, esposa, vai ter um tempo com seu marido, vocês venham para cá que a gente vai ter um tempo em comunidade juntos, ouvindo a Deus sobre a vida dos casais. Amém? Na outra semana, então, pula, final de semana que vem. No outro final de semana, a gente vai estar sendo abençoado aqui no domingo com a presença do pastor Rogério. Pastor Rogério é lá do Acre. A gente conheceu ele porque ele era o pastor da Thaís, né, que casou com o André. Então, a gente está nessa amizade já faz um tempo aí. E ele é um irmão muito precioso, um irmão muito querido nosso. Tem uma palavra de Deus também. E ele vai estar aqui por São Paulo. A gente não quis perder a oportunidade de trazer ele para estar aqui conosco. Então, vai ser muito importante os irmãos também anotarem isso. E a parte das panquecas, né? Você quer falar alguma coisa, Adri, da panqueca? Não? Certeza? Então, a gente precisa vender as panquecas, entendeu? Então, se você tem um tio, primo, sobrinho, um avô, todos nós aqui temos várias conexões aí, né? Então, precisamos vender as panquecas até o dia 5 de abril. E a retirada no dia 14, isso já é mais lá para o mês que vem. Mas também vai estar abençoando a nossa reforma aqui. E eu creio que Deus dá muita competência para cada um de nós, para a gente vender as panquecas aí e sermos abençoados. Amém? Vamos lá, Roberto. Vamos agradecer pelas ofertas e orar pela vida do Roberto. Senhor, obrigado pelos recursos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Por aquilo que o Senhor tem dado para cada um dos irmãos. E nós oramos, Deus, para que essa oferta que recolhemos hoje seja bênção, Deus, para o destino que nós vamos dar para ela, Senhor. Que não seja só algo pontual, mas seja um sinal da mão do Senhor operando na vida dos nossos irmãos, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do Roberto aqui, Senhor, para que a sua palavra seja liberada através da sua vida, Deus. Nos guarda nesse momento, abre o nosso coração, acalma os nossos espíritos e abre os nossos ouvidos, Deus, para ouvir aquilo que é do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, porque a gente ainda não encontrei. Muito feliz de trazer uma palavra hoje. Vamos posicionar aqui. Pedir para quem é o Davi, eu vou citando alguns versículos. Hoje eu vou precisar que você vá projetando para mim como de costume, né? Deixa eu só abrir a Bíblia aqui. Hoje eu vou usar um pouco digital aqui, mais fácil. Bom, eu queria dar uma continuidade naquilo que o Wagner falou, né? Semana passada, que ele veio falando sobre o Pai Nosso. Quem estava aqui se lembra, né? Que ele chegou até ao versículo do venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? E eu queria trazer um pouco dessa reflexão, né, do que realmente é venha o teu reino, né? Do que nós precisamos. Obrigado. Do que seria isso na prática diária das nossas vidas, né? Mas antes de tudo, também eu quero dizer que nós estamos aqui pela graça de Deus, né? Eu estou aqui hoje pela graça de Deus, porque a gente passa por muitas dificuldades, talvez pessoais, e a gente está aqui porque Deus é bom. Foi o que foi cantado hoje, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E eu queria também trazer esse aspecto hoje.
a graça de Deus operando no reino que a gente foi chamado a participar. Eu queria, em primeiro lugar, que a gente abrisse Mateus 13, o Davi vai colocando, Mateus 13, 45, 46, são 2 versículos conhecidos. Deixa eu usar esse aqui, acho que vai ficar mais fácil. Mateus 13, é aquele texto da pérola, né? Isso. Outro sim, a minha versão aqui é a Almeida corrigida, às vezes vai dar uma diferencinha, mas tudo bem. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Esse texto aqui está falando de um homem, né, que vendia, comprava, negociante de pérolas, né? E ele um dia achou uma pérola de um valor imensurável, e ele comprou, vendeu tudo, decidiu largar tudo todas as outras pérolas que ele já tinha negociado na vida, que ele possuía, e ele trocou por aquela pérola preciosa. É isso que eu quero começar, que a gente comece pensando hoje. Ele discerniu o valor daquela pérola que ele achou. Ou seja, a gente precisa entender isso, que há algo de imensurável valor. E isso é a nossa salvação, a nossa vida, o reino de Deus. Não há nada. As pérolas normais que ele negociava falam da vida comum dele, das coisas que ele conquistou, dos bens, dos trabalhos. Mas o dia que ele achou aquela pérola mais preciosa, ele trocou tudo. Então a gente tem que ansiar pelo reino de Deus. Essa é a mensagem inicial. A gente precisa ansiar pelo reino de Deus, assim como a corça, né, no Salmo, fala, a corça anseia pelas águas, assim como a planta anseia pela chuva no tempo seco, a gente precisa ansiar pelo reino de Deus. E aí a gente pensa, bom, por que é valioso? Por que o reino de Deus é valioso? Por que não tem nada que vale mais do que o reino de Deus nas nossas vidas? Porque ele fala daquilo que é eterno. Existe algo nessa vida natural nossa que fale, que possibilite a vida eterna para nós? Não. Por mais que a ciência evolua, que a gente consiga evoluir financeiramente, intelectualmente, que a gente alcance sabedoria, nada vai nos conduzir à vida eterna. A vida eterna com o Pai no reino dele. Ou seja, não há nada mais valioso do que isso. Ixi, a água caiu aqui, Vitória. Depois você traz outra. A água caiu. Depois você troca o copo aqui para mim. Não tem problema, pode ser depois. E aí, eu queria antes também introduzir essa questão da salvação, do quanto ela é necessária. Eu sei que são versículos-chave, versículos batidos, mas a gente, como Isaac orou aqui, como a Charlete orou, nós precisamos sempre receber a palavra e que ela fale ao nosso coração. Às vezes são questões básicas, mas que precisam bater no nosso coração de novo. Romanos 3, 23, 26. Romanos 3 fala assim, tentando retomar essa questão do porquê é de inestimável valor a nossa vida com Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, nós não teríamos uma saída, nós não teríamos uma resposta, nós não teríamos como comprar
a nossa salvação. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a natureza humana. A natureza humana foi condenada a estar afastada de Deus. Mas, vamos lá em Efésios 2, 8. Efésios 2, do 8 ao 10, fala o seguinte. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa é a manifestação da graça. Todos pecaram e distantes da glória de Deus estávamos como natureza humana. Mas, pela graça, pela bondade de Deus, como nós cantamos hoje, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Nós recebemos de Deus esse ato, pela obra de Jesus na cruz. Jesus resolveu essa questão. Ele pagou o preço, ele solucionou de uma vez por todas essa condenação eterna. E pela graça, por misericórdia, por amor dele. Para ilustrar para as crianças, esses dias a gente pegou mais um gato. Mais um. Aí a gente viu lá o gatinho na gaiolinha, sozinho. E aí eu pensei nisso, sério mesmo, pensei. Aí, quer pegar? Insistiu até que a gente conseguiu, até que me fez pegar o gato. Aí pegamos o gato, levamos para casa, e uma gata. E aí eu vi ela correndo, livre, solta, interagindo com os outros. Agora ela tem uma família. E aí eu lembrei da gente, quando eu li esse texto aqui, a gente estava preso, né? Condenado, numa solidão. E de repente, por um ato, não estou dizendo que eu sou bom por isso, mas um ato de misericórdia humana, a gente transforma a vida de um animal. Assim, Deus fez isso por nós eternamente, tá? Então, Ele é muito melhor do que a gente, né? Mas é uma ilustração que dá para a gente entender, né? Eu estava ali preso, sozinho, e de repente eu estou numa família com outros amigos e com um outro destino, né? Quero que a gente agora traga uma parábola bem conhecida, que para mim é uma parábola que fala muito da graça e do reino de Deus. É a parábola do filho pródigo. Vamos usar Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Quem aqui nunca ouviu falar da parábola do filho pródigo? Quem nunca ouviu? Então, todo mundo já ouviu. Então, é até mais fácil, porque aí a gente vai pulando alguns versículos aqui. Jesus contou essa parábola, né? Lucas 15. Isso. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança, em vida, tá? E aí ele repartiu as propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar.
Pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar. Aí depois fala do outro filho, mas aí eu quero parar nessa parte. Então, para mim essa é uma parábola que fala muito da bondade de Deus, da misericórdia. O filho, antes, ele queria viver a vida dele. Ele era um de nós, antes de conhecer a Deus, né? De conhecer Jesus. E ele queria as coisas para ele que eram justas, naturais, queria se divertir. Mas, como toda consequência do pecado, né, ele se perdeu nesse caminho. E um dia ele caiu em si, né? Isso que é interessante. Quando ele caiu em si, ele lembrou do pai dele. Mas aí ele confiou no pai dele. Só que ele confiou na bondade do pai dele, porque ele sabia que o pai dele era bom, que era um homem justo, que era um homem bom. Ele chegou, bom lá, o meu pai é justo, provavelmente ele não vai fazer, some daqui, eu não quero nem ver você. Ele confiou, bom, meu pai vai falar para mim, vai me dar uma lição de moral, vai falar, tá vendo, eu não falei para você não fazer isso? Tá vendo, eu não falei? Agora você fica aqui trabalhando de empregado, eu vou te receber. Ele confiou nisso, ele acreditou que o pai dele iria agir dessa maneira. Mas a frase é a seguinte, ele confiou na bondade do pai, mas quando ele chegou lá, ele experimentou da graça do pai. Entendeu? Ele recebeu além do que ele esperava. E isso é porque, para mim, fala muito essa parábola nesse sentido. Ele foi esperando receber uma bondade, né? Não era o que ele merecia em padrões humanos. Mas chegou lá, ele recebeu da graça, experimentou da graça do pai, e foi acolhido como filho. Aí ele passou a ser filho realmente, né? Ele entendeu onde ele estava, ele entendeu quem era o pai dele. Isso fala muito da graça de Deus para conosco, né? Muitas vezes a gente está nessa posição de filho pródigo, filho distante, e a gente tem esse receio de chegar no pai e não confiar na graça dele, de temer muito. A gente tem que temer a justiça, a gente sabe das consequências dos nossos atos, mas a gente precisa confiar na graça, na bondade que vai além. Isso. Que vai além do que a gente espera. Então, o reino de Deus, para mim, é isso. O reino de Deus é a gente confiar nessa bondade, nessa misericórdia de Deus e viver dessa forma. Quando o Wagner falou semana passada, venha o teu reino, venha, ele focou bastante, né? Nessa parte de venha o teu reino, e a gente precisa entender o que é viver no reino de Deus. Viver no reino de Deus é viver uma nova vida debaixo da graça de Deus. E isso vai implicar em muitos aspectos na nossa vida. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma consciência disso. Em Lucas 17, 21, Jesus diz que o reino de Deus está entre vós. E nós... Ou seja, a partir do momento que a gente crê, aquilo vai fazer parte da nossa vida. A gente é transformado, é uma nova realidade. A gente não é mais cidadão do mundo, a gente passa a ser cidadão do reino. A gente tirou um visto esses dias, e aí eu refleti sobre isso. Bom, tirar um visto é legal, mas não significa que eu tenho direitos iguais àquele cidadão de lá. Cidadania é uma coisa, visto é outra. Visto você pode entrar lá, mas cidadania é diferente. Você se torna cidadão daquele país, então vai além. Se o visto você só pode, se você cometer alguma coisa, volta para o seu país, ou olha lá, hein? Depende do crime que você cometer lá. Mas é diferente, então nós somos cidadãos do reino. É algo diferente. A gente passou a fazer parte, a gente não é mais um estrangeiro, né? A gente passa a ser cidadão. E essa consciência é a consciência que tem que estar presente na nossa vida. Quando a gente fala, venha o teu reino, eu vou, em primeiro lugar, então, consciente estou de que eu faço parte desse reino. Venha, eu me abro. Tudo que eu peço para venha na minha casa. Se eu venho para a minha casa, eu tenho que abrir a porta da minha casa. Se eu estou pedindo que venha o seu reino, eu tenho que estar aberto, eu tenho que receber isso. E isso cria em nós... Vou citar aqui 3 aspectos que refletem na nossa vida. Refletem na nossa vida espiritual. Colossenses 1,13. Esse a gente vai ler. Colossenses 1,13.
Ele nos tirou do império ou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a gente passa a estar no nível espiritual em outro lugar. A gente não está mais lutando uma luta sozinho. A gente faz parte do reino de Deus. E toda essas batalhas espirituais que a gente vive, a gente vai encarar de uma forma diferente. Porque a gente agora faz parte, a gente é membro, a gente é cidadão desse reino. E é uma luta, como o Isaac falou, né, algumas semanas atrás, sobre essa batalha espiritual, que existe uma guerra. Então nós sabemos, nós temos que ter consciência. Temos a consciência que somos do reino, ou seja, logo em seguida temos que ter consciência que existe um outro império atuando contra esse reino. Então isso é uma realidade espiritual que faz parte, quando a gente chama, venha o teu reino, eu também tenho que ter consciência de que essa realidade espiritual é presente agora na minha vida. Outro aspecto, fisicamente, socialmente, a nossa vida muda. Deveria mudar, pelo menos, né? As nossas atitudes têm que mudar. Filipenses 3:20 fala o seguinte: a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar o nosso corpo, mas o que eu quero focar assim, a nossa vida natural, hoje, ela passa a assumir uma realidade diferente. A gente ganha um propósito, a gente ganha uma direção, a gente encontra um sentido. Aquelas dúvidas, aquelas questões que eram humanas, passam a ser vistas de um outro jeito. Eu devo fazer isso ou fazer isso? Se eu faço parte do reino de Deus, se eu sou inserido, se eu recebi essa consciência de que eu faço parte, as nossas dúvidas vão ser resolvidas de outra forma. A gente vai entender a vontade de Deus, a gente vai buscar a vontade, a direção de Deus. Coisa difícil é a gente andar sem direção, né? Se perder. Quem aqui já foi para o Bauru, interior de São Paulo? Já foi? Aquele trevo lá é complicado. Muitas vezes a gente tinha que ir para lá, passar dele, aí a gente ia parar em Ourinhos, aí depois, não parar em Ourinhos, mas eu percebi que estava indo errado. Aí eu ia, porque lá assim, uma parte vai para Mato Grosso do Sul, outra parte vai para o Paraná, outra parte vai para Minas, outra parte continua para São Paulo. Então é um trevo. Se você errar, estou errado, tem que voltar. Então agora a nossa vida é assim, a gente achou o caminho. Tem uma história, né, que é só para alegrar um pouquinho. Tem a história de um sueco que chama Manuel, sueco Manuelson. Ele chegou num prédio assim, aí o ascensorista falou para ele: viu, que apartamento o senhor vai? Que andar o senhor vai? Tanto faz, estou no prédio errado mesmo. Então, aí isso fala da nossa vida, é uma anedota, uma piada, mas fala da nossa vida. Se a gente está no caminho errado, no lugar errado, tanto faz, as nossas escolhas não vão ter reflexos eternos, né? Agora, se a gente está no lugar certo, as nossas escolhas vão ter reflexos eternos, vão agir no mundo espiritual, vão provocar uma diferença. E a outra consciência, a partir de estarmos inseridos no reino, é que agora a gente tem uma eterna esperança. Apocalipse 11:15 fala do Apocalipse, isso. E o sétimo anjo tocou sua trombeta, e ouvi nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Então agora a gente tem uma esperança eterna. A gente faz parte de um reino que não é um império romano que vai acabar, não é um império babilônico que vai ser destruído, não é uma União Soviética, uns Estados Unidos, uma China, não é uma nação que vai acabar. É um reino cujo Senhor é Jesus e vai durar, vai perdurar, e nós vamos viver nele para sempre com ele. Então agora a gente tem uma esperança, a gente tem uma razão. Os reinos do mundo, né, se destroem, se desfazem, segundo a maldade, segundo as consequências das escolhas dos homens. Que me veio também quando a Ana estava falando da TT,
da situação dela, da luta dela como família ali, como um Guilherme. E aí eu me lembrei que eu vi uma notícia essa semana da França celebrando, tinha gente na rua, parecia final de Copa do Mundo, celebrando, liberou o aborto para 9 meses. Muito estranho, né? Uma civilização celebrar, enquanto a gente vê uma irmã nossa lutando ali, né? A gente sente que, nossa, mas que coisa estranha, né? Para onde a humanidade está caminhando, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Ver que há uma guerra espiritual, né? Não só uma guerra espiritual, mas como uma influência ideológica. Nós não podemos viver de ideologia, né? Dessa ideologia que está reinando no mundo. Mas a gente precisa viver da verdade, que a verdade a gente conhece, a verdade é Jesus, né? A partir disso, então, a gente precisa viver essa realidade, essa graça diária, né? Todos os dias na nossa vida. E o venha o teu reino não é uma vez, eu orei uma vez, pronto, já resolvi o problema. Não é diário. A palavra também fala, né? As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, né? E elas se renovam cada manhã. Todo dia a gente tem que orar. Algumas religiões, né? Algumas cristãs, né? Rezam o Pai Nosso, né? Todo dia. Mas se rezar com consciência do que está falando é muito válido. Porque já pensou você, todo dia, vem o teu reino, mas com consciência do que você está falando. Não pode virar só uma repetição, né? Mas se você falar com consciência, essa frase, vem o teu reino, você está se submetendo todo dia ao senhorio de Cristo. Você está querendo permanecer num lugar. Você está dizendo, eu quero permanecer num lugar, eu quero... Assim como o filho pródigo, eu fico pensando assim, ele voltou para casa, mas ele permaneceu. A história não conta, né, o que aconteceu depois. Mas ele provavelmente passou a viver a vida dele ali nas terras do pai de um jeito diferente, né? Talvez até o irmão tenha mudado. Ninguém sabe o que seria dessa história, porque ela não foi narrada. Mas para nós a gente sabe, a partir do momento que a gente experimentou da graça de Deus, a nossa vida precisa mudar. A gente precisa manter o nosso GPS, vamos dizer assim, a nossa orientação ligada para qual caminho a gente está seguindo, né? E eu gosto sempre de dizer que tudo que a gente fala aqui vale para a nossa vida individual, para a nossa família e para a igreja. São realidades, né? Eu vivo uma realidade, essa minha realidade pessoal afeta primeiro eu mesmo, vai me afetar primeiramente. E aí daí vai afetar quem? Meus filhos, minha esposa, quem esteja comigo, meus netos. E vai afetar a igreja, que é o corpo de onde eu faço parte, a congregação, né? Então, nós temos também falado muito de casas, né? De casas que transformam, casas redentoras. E essas casas têm que ser manifestação do reino de Deus. Se elas forem manifestação do reino de Deus a partir de um casal, a partir de uma família, essa manifestação vai se expandir e vai alcançar outras pessoas. E então, uma responsabilidade que é um chamado, a partir do momento que a gente assume a nossa posição no reino, é buscar uma vida de santidade. Eu quero abrir 1 Pedro 1, 14. 1 Pedro 1, 14. Essa aqui deve ser a postura, a partir do momento que a gente assume a consciência de que nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos que agir como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui Deus está dizendo, por meio de Pedro, está dando uma revelação, né? A partir do momento que a gente entende a nossa posição, a gente precisa buscar a santidade. Concupiscências são desejos fortes, vontades, aquilo que a carne, que a nossa alma deseja fazer. A partir desse momento, a gente tem que buscar a santidade.
Dizem que aqui, né, Celso que é, né? É o único versículo da Bíblia que Deus manda torcer para algum time, né? Sede Santos. Podia ser Sede São Paulo, né? Mas é Sede Santos. Apesar de que hoje eu acho que tem poucos, né? Caiu um pouco. Mas, ou seja, a gente tem que ser santos. Santo não é aquele do altar, não é aquele perfeito que não erra, mas é aquele que decidiu ser separado para buscar uma vida debaixo da graça de Deus. E nós temos que buscar isso diligentemente. Buscar diligentemente essa santidade, essa prática de santidade. E aí também, trazer mais algumas características que tem que estar presente na vida do reino de Deus, na vida do povo santo do reino de Deus. E que muitas vezes a gente esquece pessoalmente. Eu confesso, às vezes a gente não, por distração ou por maldade mesmo, sei lá, por falta de costume, de hábito, a gente deixa de fazer, deixa de praticar. E essa prática também tem que ser uma prática em família, tem que ser práticas em igreja. A primeira seria a prática da gratidão, né? Se nós recebemos de graça, nós temos que ser gratos, porque a palavra em português, graça, né, ela fala de algo que a gente recebeu sem merecer, né? Foi de graça. Em português é interessante, né? Porque o português ele usa a graça também para algo engraçado, divertido. Mas se for ver no espanhol é gracias, no inglês tem merci, etc, né? Então são palavras que falam de eu me sinto grato por algo que eu recebi. Então a gratidão pela salvação é algo que tem que estar presente na vida da igreja. Quando hoje o louvor, a gente falou muito sobre isso, né? Cantou muito sobre isso, sobre ser grato pela bondade de Deus, por quem Ele é, dar louvor a isso. E a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. A gratidão, ela tira muitas coisas do caminho, né? Às vezes a gente encontra problemas que acho que são grandes, mas na realidade não são tão grandes assim, né? Se a gente olhar para o nosso problemão, que era a salvação, já foi salvo. Então, por esse, a gente tem que ser grato, né? Esse problema não tinha solução. Em segundo aspecto da vida de santidade no reino, a gente precisa buscar a edificação. A gente precisa buscar se aperfeiçoar, melhorar, buscar crescer em virtudes. Algumas pessoas não usam muito esse termo, mas crescer em virtude é buscar fazer as coisas boas que a Bíblia ensina, buscar a vontade de Deus, né? É buscar a santificação. O fruto do Espírito fala disso, né? Fala da consequência de você receber Jesus, de você ter o Espírito Santo de você. Você vai manifestar bondade, amor, domínio próprio, etc. Muitas vezes a gente se esquece disso. A gente, vamos viver normalmente, deixa a vida me levar, né, como diz o pessoal aí. Mas não é assim, a gente tem que estar sondando diariamente para que a gente possa crescer. A gente precisa vigiar. Em Hebreus 12:1, que é um texto que eu gosto também, Hebreus 12, o versículo 1 fala assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço, aqui isso, a mesma versão, embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Embaraço fala de algo que nos prende, que nos trava, né? Então, se a gente quer viver uma vida de santidade, crescer, se aperfeiçoar, a gente precisa se desembaraçar de coisas, a gente precisa abandonar algumas atitudes, alguns comportamentos, né? E isso fala na prática, de perdoar, né? De vencer mágoas, de mudar hábitos, de superar frustrações. Isso fala de se desembaraçar. Muitas vezes a gente fica preso, né? A mágoas, a falta de perdão, e isso embaraça, isso trava. Pode falar.
eliminar tudo que nos impede. Então, é exatamente isso. A gente precisa eliminar aquilo que impede a gente prosseguir na nossa carreira, né? Na nossa carreira, na nossa vida, né? Hoje, a partir de hoje. A gente está numa nova realidade. E não está mais naquela realidade de ficar se enroscando, né? De ficar se embaraçando. E aí isso vale, como eu falei, vale para a nossa vida pessoal, mas vale para a nossa vida como igreja, como corpo. A gente precisa crescer junto, se desembaraçar, vencer coisas, mudar a postura, agradecer mais, viver mais. E Efésios 4:15 diz o seguinte: quem é o nosso cabeça? Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, Efésios 4:15, isso. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Então, é isso, a igreja também, a gente precisa crescer, ser edificados, um edificando o outro, e a gente vai crescendo como corpo, cuja cabeça é Jesus. Nós fazemos parte do reino dele, nós somos corpo, nós somos igreja, então nós precisamos crescer mutuamente, um ajudando o outro nessa vida de santidade. E um terceiro aspecto da nossa nova vida no reino, é um chamado, é sermos instrumento de reconciliação. Jesus disse que para a gente ser o quê? Sal e luz, lá em Mateus 15. Esse nem precisa abrir, mas a gente conhece. Mateus 15 diz que nós somos sal e luz. Nós temos que salgar, que mudar o sabor, temos que iluminar, trazer mudança, referência. O texto que eu separei é 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, a partir do verso 17. 2 Coríntios 5, a partir do 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você pode dizer, mas eu não tenho nenhum chamado, nenhum ministério, mas você tem, ele colocou esse chamado, ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Se nós fazemos parte do reino, nós somos cidadãos do reino, todo aquele é como que se ele ganhasse aqui, esse aqui é isso aqui é seu, todo mundo ganha isso. Você tem que falar do que você está vivendo, do que é a reconciliação, de Deus com os homens, com aqueles com quem ele salva. E em 1 Pedro 3,15, que também é um versículo muito usado, 1 Pedro 3,15, antes, 1 Pedro 3,15, santificai o Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós temos um chamado aqui para sempre estar preparado para responder qual a razão da nossa esperança. Se você é um cidadão do reino, você faz parte da igreja, você faz parte do corpo, e alguém lhe questiona, mas qual é a razão da sua esperança? A razão da minha esperança é Jesus, é a salvação, é a vida eterna, é a volta dele. Então nós temos que estar preparados para isso. Muitas vezes na nossa vida a gente se esquece disso, e até mesmo a igreja, a nível nacional, mundial, tem às vezes focado em coisas terrenas, né? Não que não se deva posicionar-se, né, em questões humanas, mas às vezes o foco fica só nisso. O nosso principal foco, a razão da nossa esperança está na salvação em Cristo que nos foi dada, né?
E vamos partindo já para uma conclusão aqui, para a gente depois ter um tempo de oração, eu queria trazer essa reflexão para a gente. Nós estamos realmente querendo viver no reino de Deus, debaixo do reino de Deus, debaixo da graça, dentro do reino de Deus, melhor dizendo, debaixo da graça? Essa tem que ser o anseio primordial das nossas vidas, né? A gente, como igreja aqui, eu acho que a gente sempre tem falado nisso, é um assunto que a gente tem focado bastante. O reino de Deus, desde que, há muitos anos, né? O que é o reino, quais as características do reino, e nós precisamos trazer isso para a nossa prática, na nossa realidade, e viver isso, viver essa verdade. E ser gratos, e entender a graça de Deus, que pela graça nós somos salvos, pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós devemos nos colocar nessa posição, e dizer que isso é o melhor lugar para se estar, não existe outro lugar melhor para se estar. Assim como, humanamente falando, não existe um melhor lugar para se estar do que no corpo, na congregação, não há um lugar melhor para se estar do que debaixo da graça de Deus. O filho pródigo dele achou, né, que ele ia achar lugares melhores. Sair para procurar alegria, saiu para procurar paz. Ele não encontrou, ele encontrou euforia, ele encontrou diversão, mas isso acabou, durou pouco. Agora, quando ele voltou para a casa do pai, ele achou a graça. Aí ele achou a verdadeira alegria que não ia ter fim, a paz que ele precisava, e ele recebeu, ele absorveu essa misericórdia, né? Ele absorveu dessa graça. Então, venha o teu reino, aquilo que a gente continua falando, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre mim, sobre a minha casa, sobre a nossa igreja. Venha o teu reino diariamente, que o Senhor, e que nós, consciente disso, façamos a vontade do Pai, né? Permaneçamos nesse lugar, amém? Essa mensagem, vamos orar, quem quiser também fica à vontade para orar, para falar. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pela sua bondade, que nos seguirá, que nos segue, né, todo dia, pela sua misericórdia, pela sua imensurável graça, né, Senhor? Por algo que nós não poderíamos fazer, que eu não posso fazer, Senhor, como ser humano aqui, como natureza humana, Senhor, mas eu me rendo a Ti, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nós clamamos, Senhor, vem sobre nós, vem o Teu reino sobre nós, Senhor, transforma, Senhor, nossas realidades, Senhor, abre, Senhor, os nossos olhos, Senhor, que os nossos corações, Senhor, recebam de Ti, Senhor, esse toque divino, Senhor, esse toque vem do alto, que transforma realidades, Senhor. Ó Deus, Tu és bom, Senhor, Tu és completamente bom, Senhor. Se Tu não fosses bom, o que seria de nós, Senhor? Nós precisamos de Ti, nós precisamos, Senhor, da Tua salvação, Senhor. Nós queremos nos entregar, nós queremos nos render, Senhor. Pai, age aqui nas famílias, Senhor. Age individualmente, Senhor, no coração de cada um. Que essa palavra, Senhor, possa tocar, Senhor, trazer revelação, Senhor, falar sobre coisas que o Senhor quer falar com os seus filhos, Senhor, que o Senhor quer falar com as famílias aqui, Senhor. Ó, Senhor, fala, Senhor, com essa comunidade, com essa congregação, Senhor, que nós possamos receber, Senhor, receber da Sua graça, Senhor, experimentar da Sua graça, Senhor, mudar a nossa vida, transformar nossos dias, Senhor, nós queremos permanecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos pela obra redentora de Jesus na cruz, Senhor. Que nada, Senhor, possa nos afastar, Senhor. Nada possa nos afastar do amor que há em Cristo Jesus, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. Nós clamamos, vem, Pai, vem o Teu reino sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado, irmãos. Dê um abraço no seu irmão, como costume do Wagner.